Há cerca de 1 ano e meio atrás, no início do ano passado, eu me lembro, senador Pedro Táxi, que vinha a essa tribuna dar as boas-vindas ao governo federal, em especial, senhora Presidente da República, ao mundo das privatizações. Foi no momento em que anunciou-se a privatização de 3 aeroportos brasileiros. Pois bem, devo hoje, senhoras e senhores senadores, dar as boas-vindas à Presidente da República ao mundo das privatizações agora no setor do petróleo. E talvez não seria favor algum o governo do PT poder orgulhar-se de dizer que fez a maior privatização de toda a história brasileira. Mas fez, senhor presidente, com atraso, com enorme atraso que custou muito caro ao Brasil. Mas merece aqui uma rápida consideração a capacidade que tem o atual governo de comemorar fatos que ele próprio cria. Em qualquer lugar do mundo, senador Petecão, seria muito curioso alguém comemorar com extremo ufanismo uma vitória de um leilão com apenas um participante e sequer com 1 centavo a mais, ou no nosso caso, 1 gota a mais de óleo. Algo absolutamente inusitado, que só o espaço institucional da 16ª cadeia de rádio e televisão convocada no espaço de 2 anos e 9 meses aceitaria. Pois bem, senhoras e senhores senadores, a joia da coroa, o bilhete premiado, como alguns governistas se referiam ao pré-sal, hoje pertence em parte a empresas privadas. Não contesto isso, era o caminho natural. Mas eu tenho que saudar dessa tribuna a conversão tão rápida do PT às privatizações. Mas devo dizer das oportunidades perdidas, senhoras e senhores senadores. Sabe muito bem o senador Requião, que estuda e conhece profundamente o assunto, e mesmo tendo algumas divergências de posição, acho que concordamos no essencial, a má condução desse processo e as perdas extraordinárias que teve o Brasil. A grande verdade é que desde 2007, nós ficamos, e até o ano de 2012, quando foi feita a 11ª rodada de concessões, o Brasil ficou paralisado, senador Flecha. Foram 300 bilhões de reais de investimentos da indústria do petróleo, sem que R$1 sequer viesse para o Brasil, porque o governo federal preocupou-se, por um viés absolutamente ideológico, a meu ver, mudar um sistema de concessões que vinha dando certo para o sistema de partilha de resultados, para mim, ainda duvidosos. E exatamente nesse período de 5 anos foi que avançou, por exemplo, nos Estados Unidos, a tecnologia para exploração de gás de xisto, ou nesse mesmo período, outras bacias petrolíferas foram identificadas na costa da África e no Golfo do México. Obviamente, tirando do Brasil aquele bilhete premiado daqueles 5 anos em que éramos efetivamente a mais importante opção de investimentos. E o resultado mais claro disso foi a não presença, a ausência nesse leilão de alguma das mais importantes petroleiras de todo o mundo. É importante, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós avaliarmos aqui o exato momento em que o governo do PT realiza esse leilão. Se é que assim ele pode ser chamado, senhor presidente. Ele é realizado no momento em que a Petrobras registra perdas de 34% no seu valor de mercado, onde o seu endividamento, ilustre líder Mário Couto, saltou de 49 bilhões desde 2007 para simplesmente 176 bilhões de reais, mais do que triplicou o endividamento da Petrobras. Segundo, inclusive, a Merrill Lynch, é hoje a empresa não financeira que tem o maior endividamento dentre todas as empresas do universo. E a Petrobras, a nossa Petrobras, teve o constrangimento de ver comemorados seus 60 anos com o rebaixamento da sua nota de crédito feita pela agência Moody's. Esses são apenas alguns exemplos da forma equivocada, a meu ver, com que o governo do PT conduziu o processo de privatização da Petrobras. Mas existem outras questões que aqui precisam ser resgatadas, porque contra a história e contra os fatos, senhor presidente, ninguém briga. Foi em 1997
Com a lei do petróleo, o senador Dornelles se lembra muito porque atuou muito também na sua discussão e elaboração, que nós tivemos os mais vigorosos avanços em investimentos, em participação do setor privado no setor de petróleo nacional e, principalmente, foi no período em que nós saímos de uma participação no PIB em torno de 2% do setor de petróleo para alguma coisa em torno de 12%. Foi exatamente após a Lei do Petróleo de 1997, que contou com objeção e oposição profunda daqueles que hoje estão no governo federal, que nós vimos a nossa produção de petróleo saltar de 870 mil barris diários para perto de 2 milhões. Foi nesse período que as participações governamentais de apenas 200 milhões de reais elevaram-se 10 anos depois para cerca de 15 bilhões de reais. E esse modelo, fundado, construído e elaborado no governo do PSDB, permitiu o crescimento dos investimentos em exploração e produção de 4 bilhões de dólares para 25 bilhões de dólares, cerca de 5 vezes mais apenas no ano de 2010. Faço apenas esse registro porque a propaganda oficial, que certamente está vindo aí, nos levará à conclusão de que foi o governo do PT que descobriu o pré-sal. Nada disso. Ele foi descoberto a partir dos investimentos e da administração profissional da Petrobras a partir do ano de 97 e a partir da nova lei de petróleo, que possibilitou a parceria com inúmeros investidores estrangeiros. Portanto, senhor presidente, nós temos que comemorar, sim, uma nova etapa na exploração de petróleo nacional. Gostaria, como muitos brasileiros, de ter visto um leilão que ocorreria muito provavelmente se nós tivéssemos aí novamente o modelo de concessões. No modelo de concessões, e me refiro, senador Dornelles, apenas em relação à 11ª rodada, agora feita em maio deste ano. Sobre os bônus de assinatura, o ágio superou 620%, com 64 empresas inscritas. Isso por si só é uma demonstração muito clara de que, ao invés de uma grande e ufanista comemoração que assistimos hoje, a meu ver, com mais uma abusiva convocação de cadeia de rádio e televisão pela senhora Presidente da República, desvirtuando aquilo que prevê a Constituição Federal, nós temos que lamentar o tempo perdido, a incapacidade que tivemos de garantir a credibilidade às ações do governo e, obviamente, estimular que novos parceiros pudessem vir. Com muito prazer, eu dou a parte ao ilustre senador Francisco Dornelles. Senhor senador Aécio Neves, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu considerava que com as condições estabelecidas pelo governo para fazer o leilão de Libra dentro do modelo de partilha, que nenhum consórcio ia ser constituído e que ninguém ia fazer qualquer tipo de lance. De modo que eu fiquei surpreso. Apareceu um consórcio e fez o lance mínimo, que foi motivo de festa e de salvação para o modelo arcaico, ultrapassado e estatizante, que é o modelo de partilha. Mas eu acho que o resultado desse leilão é uma indicação muito importante para o governo, que esse foi o primeiro e último que deve ser feito dentro do regime de partilha. O governo deve ter coragem de reconhecer que a adoção do regime de partilha foi o maior erro de política energética já feita no século, um atraso enorme para o desenvolvimento do país, e que ele deve pensar que nos próximos leilões ele deve abandonar o sistema de partilha e adotar o sistema de concessão, que trouxe excelentes resultados para o crescimento da produção do petróleo no Brasil. Muito obrigado, senhor. Analiso a Vossa Excelência, concordo plenamente com a observação que traz o experiente senador Dornelles, e cada vez para mim, senador Dornelles, fica mais claro. O objetivo fundamental desse leilão, feito às pressas, sem que houvesse espaço e tempo de convencimento de outros atores importantes do setor do petróleo, tinha um objetivo: permitir, ilustre senador Agripino, que eu virei com prazer em seguida, que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a meu ver, o grande vencedor desse leilão, que não poderá apresentar os índices de inflação próximo ao centro da meta. Ao contrário, continuarão margeando o teto da meta, como aliás vem ocorrendo em todo o governo da presidente Dilma e ocorrerá até o final do seu governo. Que não poderá apresentar um crescimento minimamente razoável e digno para uma economia pujante como a brasileira. No período do atual presidente, se as expectativas do
próprio Banco Central se confirmarem, vamos crescer menos de 1/3 do que crescerá, em média, a América do Sul. Talvez possam poupá-la com esse leilão, possam poupar o governo com esse leilão, o próprio ministro da Fazenda, de uma necessidade de enormes maquiagens ou alquimias fiscais para disfarçar o não cumprimento do nosso superávit primário. Quem ganha com isso é apenas o Ministério da Fazenda e o ministro Guido Mantega, que com os 15 bilhões de bônus de assinatura que receberá, permitirá que não tenhamos novamente um tão triste resultado também nas nossas contas fiscais. Essa, a meu ver, foi a prioridade. Mas quem perde com isso é o Brasil, os brasileiros, as futuras gerações. Ouço com prazer o senador Agripino Maia, em seguida o senador, meu líder. Senador Aécio, eu gostaria de dar algumas modestas contribuições ao rico pronunciamento de Vossa Excelência. Em primeiro lugar, deixar claro ao Brasil de que o pré-sal foi descoberto graças à quebra do monopólio do petróleo, que foi feita por Fernando Henrique Cardoso, que instituiu o regime de concessões, que possibilitou, com a quebra do monopólio, investimentos maciços do capital privado, nacional e internacional, e que produziu, no curto, médio prazo, a meta atingida de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Então, esse mérito, é preciso que o Brasil todo saiba, vem do governo passado também. O pré-sal foi descoberto por conta da quebra do monopólio, do regime de concessões, e se descobriu o pré-sal. Muito bem. O governo atual resolveu trocar o que deu certo por uma aventura. A concessão deu certo, não tem dúvida nenhuma. É o aproveitamento do capital privado nacional e internacional para investimentos pesados, porque investimento para gerar petróleo é investimento pesado. E aí é onde entra a minha preocupação. Qual é a conquista que o governo exibe? Qual é o troféu que o governo exibe? Exibe, com muito ufanismo, a conquista de não ter sido deserto o leilão. É do que ele está se ufanando. Ele ter tido um participante do leilão. Quando as concessões normalmente poderiam ter 10, 15, 20, 30 participantes. Esse, a duras penas, a Petrobras sendo obrigada a participar com 40%, porque ninguém me diz que não, mas a Shell e a Total, que são empresas holandesa e francesa, só participaram do risco na medida em que a Petrobras apresentasse um risco igual ao deles. Aí eles meteram a colher deles. Foi uma espécie de coisa obrigada e foi o preço que o Brasil pagou para usar o regime de partilha. Para que regime de partilha? Senador Aécio, todo mundo sabe que o Brasil, em matéria de investimento, é uma nação capenga. Quando é para fazer transposição de São Francisco, ferrovia norte-sul, rodovia A, B, C, modernização de porto e aeroporto, o governo é capenga, é ruim de percentual do PIB para investimento e é lerdo na execução de obras. O que aconteceu? Vamos falar português, claro. Esse investimento do pré-sal é um dos maiores investimentos pelos próximos anos no mundo inteiro. Agora, a cargo de quem está esse investimento? 40% da Petrobras, uma empresa que está descapitalizada, com as ações desvalorizadas, porque foi usada politicamente para conter a inflação. E entregaram a ela, que é uma estatal brasileira, a responsabilidade de carregar 40% do investimento do pré-sal, que é um dos maiores investimentos do mundo. Um Brasil, que é um país péssimo de investimento, por um modelo equivocado, obriga a Petrobras a fazer 40% desse investimento. Vai dar em quê? Queira Deus que eu esteja errado, vai dar em frustração. Porque eles insistem em não apostar no que já deu certo. Ainda bem que fizeram o prosseguimento da política econômica de Fernando Henrique, com o tripé, e que produziu aquilo que Lula conseguiu colher. Mas eles começam a enveredar cada vez que passa por caminhos errados, equivocados. E a nossa obrigação é bater forte nisso, porque o nosso país, o deles e o nosso é o Brasil. E nós queremos que o Brasil dê certo, mas do jeito que vai, não vai dar certo. Cumprimentos a Vossa Excelência pelo pronunciamento oportuno que faz. Agradeço a Vossa Excelência, que conhece profundamente o assunto. Faço apenas um rápido registro, enfatizando o que disse Vossa Excelência em relação à Petrobras. A própria Agência Nacional de Petróleo já prevê que o próximo leilão de partilha do pré-sal ocorrerá a partir daqui a 3 anos.
e ocorrerá muito além se continuar o atual modelo. Por quê? Porque a Petrobras não terá condições, sei lá, sequer de participar com os 40% devidos desse leilão agora. Como poderá pensar em participar daqui a 2 anos, se fosse necessário, estratégico para o Brasil fazer outros leilões? Eu não sei se daqui a 10 anos o petróleo terá relativamente a mesma importância que tem hoje, porque já não tem a mesma que tinha há 10 anos atrás. Então, é uma questão extremamente grave, uma grande aventura ideológica que traz riscos profundos. A Petrobras que paga o preço, senador Agrippino, pela má condução da política econômica, que levou ao recrudescimento da inflação e, obviamente, a partir de uma ação do governo junto à Petrobras, a partir do controle do preço da gasolina, a empresa perde valor de mercado, perde competitividade e agora é sangrada pela necessidade de fazer investimentos para os quais ela não se preparou, ou o governo não deixou que se preparasse. Senador e ilustre líder Aloysio Nunes, com muita alegria que ouço. Meu caro senador Aécio Neves, eu ontem tive a oportunidade de debate pronto, ainda sem os dados que vieram a lume depois, transcorridas algumas horas depois do leilão, para fazer um pronunciamento com a profundidade, a riqueza de dados que a Vossa Excelência hoje oferece ao Senado, na sua condição de presidente do PSDB e de senador. Mas chamou minha atenção, senhor presidente, que o fato da presidente ter comemorado um fracasso. Comemorado, e eu creio que a expressão, a metáfora é absolutamente apropriada, um furo na água. Porque leilão, Vossa Excelência sabe, não é? Seja o leilão de um campo de petróleo, seja um daqueles leilões nas humildes quermesses da cidade do interior, onde se arremata um frango, uma perna de leitoa, pressupõe disputa, pressupõe competição. Esse foi o anti-leilão. Previa-se a participação de 40 empresas, no final apenas um consórcio. E o resultado da falta de competição foi que nós tivemos esse consórcio vencedor, formado a fórceps, às pressas, na marra, obrigando a Petrobras a assumir uma participação maior do que aquela que ela terá já dificuldade em assumir, dos 30% legais, não é? E arrematado o maior campo de petróleo já descoberto no Brasil pelo preço mínimo. Eu não sei quais serão as mudanças no modelo, mas seguramente, meu caro Aécio Neves, o próximo leilão ocorrerá sob o comando de um novo governo. Um novo governo. Mudará o modelo? Não sei, mas mudará o governo com certeza. Agradeço a Vossa Excelência, e o que eu posso dizer é que um governo do partido de Vossa Excelência, a Petrobras, será novamente privilegiada pela meritocracia no seu comando, não se subordinará a interesses circunstanciais de governo e nem entrará nessa disputa ideológica que tanto mal vem fazendo ao país. Nós precisamos reestatizar a Petrobras, entregar novamente a Petrobras aos brasileiros e aos seus interesses. Ouço com alegria o ilustre líder Mário Couto, em seguida o senador Flecha. Senador Aécio Neves, primeiro, quero lhe dizer que foi, na verdade, um desastre o que aconteceu nessas concessões da Petrobras. E uma vergonha, meu querido líder Aécio Neves. A presidenta Dilma teve a coragem de falar em rede nacional ao país inteiro, como se estivesse comemorando algo importante para a nação com o desastre que aconteceu. Outrora, o PT criticava Fernando Henrique Cardoso por fazer privatizações. Mas o presidente Fernando Henrique Cardoso nunca colocou o exército na rua. Nunca. E fazia tempo que o Brasil não via esta cena.
Força Nacional e Exército Brasileiro na rua, meu caro líder Aécio Neves, para conter a vontade popular. Para conter a vontade popular. A dívida da Petrobras, Vossa Excelência falou na dívida líquida, são 249 bilhões a dívida bruta da Petrobras, uma empresa praticamente falida, presidente. Sabe por quê, meu caro líder? Porque, para conter a inflação, a presidenta Dilma compra gasolina lá fora cara e vende barata aqui dentro. Porque perdeu o fio da meada de conter a inflação brasileira. Endivida e mata a Petrobras para que a inflação não corroa o país e a renda dos brasileiros. Para quem viu, senador Aécio, a fala da presidenta na televisão, com certeza, se for brasileiro nato, se for brasileiro de coração, deve ter ficado envergonhado da fala da presidenta. E eu sou mais duro do cinismo que falou como falou a presidenta do Brasil. Principalmente, quando já sem a confiabilidade da população brasileira recorre ao Exército para poder fazer um leilão e uma concessão. Meus parabéns pelo vosso pronunciamento na tarde de hoje. Agradeço mais uma vez a contribuição de Vossa Excelência e lembro que o partido ao qual Vossa Excelência pertence, o nosso PSDB, inclusive em razão de um outro eleitoreiro pronunciamento que foge à liturgia que o cargo presidencial recomenda, o PSDB recorreu à Justiça Eleitoral e apresentou aqui em Congresso uma proposta que foi aceita pelo relator Raupp, que vamos reapresentar no retorno daquela mini-reforma política apresentada pelo senador Jucá, que cria regras mais rígidas, já que aquelas estabelecidas na Constituição para a convocação de cadeia, de rádio e televisão, têm sido permanentemente afrontadas pelo atual governo. Agradeço a posição de Vossa Excelência e agradeço também a parte que ouço agora do ilustre senador Flecha Ribeiro. Senador Aécio Neves, Vossa Excelência ocupa a tribuna nessa início de noite de hoje, não só como senador, mas como presidente do PSDB também. E Vossa Excelência faz um pronunciamento da maior importância à nação brasileira. O que nós vimos de ontem para hoje é o governo festejar uma vitória de pirro. Esperava-se que houvesse realmente, o governo esperava que houvesse uma disputa entre pelo menos 40 empresas que se diziam interessadas no extrair o petróleo do pré-sal. E o que nós vimos, lamentavelmente, apenas um consórcio dando o piso mínimo para que pudesse ficar com o direito de explorar. E a Petrobras, com as dificuldades todas que passa, sem poder ter recursos para novos investimentos. Há 6 anos não se faziam leilões para a exploração de petróleo. O aumento dessa produção ocorreu nos governos do PSDB. Nos governos do PSDB, desses 10 anos de governo do PT, a Petrobras só fez perder valor de mercado. Só isso que fez. Teve uma administração que deixou-a totalmente cambaleante. A atual administração tenta corrigir, mas lamentavelmente não consegue. Não consegue porque o ministro Guido Mantega anuncia, como sendo alvissareira, a notícia de que vão entrar 15 bilhões de recursos do Tesouro e que não entrará dinheiro público. Como é que não vai entrar dinheiro público? Lógico que vai. Só a Petrobras vai ter que pôr 6 bilhões. Ou a Petrobras já não é mais uma empresa pública. Aí é preciso que ele diga que ele quer privatizar a Petrobras, que aí sim não vai entrar dinheiro público na operação. Mas, senador Aécio, eu quero festejar o pronunciamento de Vossa Excelência para alertar a nação brasileira.
mostrar a todos os brasileiros o que é que este governo do PT fez ao longo desses 10 anos, e qualquer indicador que se tenha vai mostrar que é tão pequeno, a presidenta não tem nada para mostrar à nação, que ela está indo inaugurar agora, se dando a coisa de inaugurar creche, porque ela não tem o que fazer, ela não tem que mostrar à nação. Outro dia eu desafiei, me mostre uma grande obra estruturante, uma sequer, do governo do PT, eu quero uma. Ninguém me mostra, não existe. Então agora, além de inaugurar conjuntos de 700 casas, 1.000 casas, como ela foi ao Pará, inaugurar um conjunto de 1.200 casas, vai agora inaugurar 2 creches, uma virtual e a outra presencial. Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência, senador Aécio Neves. Agradeço a Vossa Excelência, e seria correto, senador Flecha, até se justificado fosse essa convocação de mais uma cadeia, a 16ª cadeia de rádio e televisão, que ela de público pudesse agradecer ao presidente Fernando Henrique e ao PSDB por terem aprovado a Lei do Petróleo de 1997, que possibilitou a descoberta do pré-sal. Essa foi a herança bendita do governo do PSDB. Ou talvez ter aproveitado o pronunciamento para explicar por que em nenhum dos anos de governo do PT a meta de exploração de petróleo será cumprida. Ou explicar, Vossa Excelência se lembrará bem disso, mais aquela grande e competente jogada marqueteira de 2006 da nossa autossuficiência do petróleo, conduzida pelo ex-presidente da República, não se confirmou. Hoje, o próprio governo federal admite a possibilidade dessa autossuficiência para, quem sabe, o final dessa década. Portanto, o descompasso entre aquilo que se diz e aquilo que se faz será certamente, no momento certo, cobrado pelos brasileiros. Ouço com muita alegria, ilustre governador, senador Cássio Cunha Lima. Senador e presidente Aécio Neves, cumprimentá-lo pela oportunidade do pronunciamento e, de forma modesta, tentar incorporar alguns outros aspectos que ainda não foram abordados no pronunciamento de Vossa Excelência. Lembrar dos pequenos investidores, dos brasileiros que, com o seu fundo de garantia, ou mesmo dos funcionários da Petrobras, que, estimulados no passado que foram para adquirir ações da empresa, acreditaram nas promessas do governo, tiraram a sua poupança pessoal, o seu próprio fundo de garantia, investiram na Petrobras, e hoje o resultado estamos vendo com o despencar constante das ações na Bolsa de Valores, pela gestão temerária que a companhia vem recebendo, descapitalizada que está, e sendo chamada para contribuir com a realização do superávit primário. Não vamos esquecer que a contabilidade criativa do governo federal, já no ano anterior, não conseguiu fazer aquilo que é basilar numa gestão fiscal minimamente responsável, que é o superávit primário. Fizeram uma química contábil para cobrir o déficit primário de 20 bilhões de reais no exercício findo. Agora, com a realização do leilão, um leilão monocrático, onde não houve disputa, já foi destacado aqui, os 15 bilhões arrecadados servirá para, mais uma vez, falsear o superávit primário de um país que caminha para uma situação de extrema gravidade fiscal, pela irresponsabilidade da gestão que, ora, o Brasil possui nessa área. Portanto, fica a minha modesta colaboração ao sempre oportuno, brilhante e competente, com a visão de Brasil moderno que tem Vossa Excelência, de um país que precisa avançar rumo ao seu desenvolvimento, em defesa dos pequenos investidores que estão acumulando prejuízos por terem acreditado nas promessas falsas do governo de investir na Petrobras, que tem uma gestão, repito, temerária, e também de mais uma química que se faz para se cumprir o mais básico dever fiscal, que é o superávit primário. Não sabemos como o Brasil poderá sobreviver por muito mais tempo com uma gestão
tão desastrada como a que temos na atualidade, e o preço a ser pago no futuro será extremamente alto. E talvez seja Vossa Excelência o responsável para equalizar o país num futuro muito breve. Agradeço a Vossa Excelência e apenas registro que esse meu pronunciamento é quase que um libelo em defesa da Petrobras e do resgate da Petrobras e, na verdade, a sua entrega, como eu disse aqui, aos seus verdadeiros donos, que são os brasileiros. Portanto, eu dou a palavra agora para um complemento ao senador Francisco Dornelles, em seguida ao senador Eduardo Suplicy. Senador Aécio Neves, eu faço votos e faço do fundo de coração que o Ministério da Fazenda não adote em relação à Libra o mesmo caminho que ele tem adotado em outras situações. Ou seja, o Ministério entra no mercado tomando dinheiro emprestado, pagando Selic, passa o dinheiro à Petrobras e com o dinheiro que ela recebe do governo, ela paga o próprio governo. Espero que isso não ocorra em relação ao bônus de assinatura. Era o que eu digo falar. É um alerta extremamente importante e absolutamente justificável, porque essa transferência, a meu ver, abusiva de recursos do Tesouro para bancos estatais e para empresas estatais é algo extremamente preocupante, e esse alerta deve ser permanentemente feito por todos nós. Eu dou a palavra, vejo aqui que o presidente já cobra pelo final do meu tempo, mas eu dou a palavra com satisfação, ilustre senador Eduardo Suplicy, em seguida encerro. Prezado senador Aécio Neves, noto que Vossa Excelência tem uma postura crítica em relação às decisões tomadas pela presidenta Dilma. Mas eu quero, em primeiro lugar, fazer um agradecimento pessoal a Vossa Excelência e aproveito para fazer a todos os senadores, pois Vossa Excelência, como os demais 80 senadores, colegas nossos, assinaram a carta que sugeri seja encaminhada à presidenta Dilma. Espero entregar amanhã pessoalmente, com respeito à perspectiva de uma renda básica de cidadania, de como criar um grupo de trabalho que vá estudar as etapas na direção daquilo que foi aprovada por todos os membros do Congresso Nacional, sancionada há quase 10 anos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas pondero que os resultados colocados pela presidenta Dilma no pronunciamento de ontem justificam que ela, como presidente da nação brasileira, possa ter colocado os resultados tão significativos deste leilão. Ela ressaltou: nos próximos 35 anos, Libra pagará 270 bilhões em royalties, 736 bilhões a título de excedente em óleo sobre regime de partilha, 15 bilhões pagos com bônus de assinatura do contrato, mais de 1 trilhão. E, por força de lei, estes recursos serão aplicados, sobretudo, em educação, 75%, 25% em saúde. E 85% de toda a renda a ser produzida no campo de Libra vai pertencer ao Estado brasileiro e à Petrobras. Ainda hoje, na cerimônia do Palácio do Planalto, mais médicos, a presidenta Dilma, que o fato de ter uma parceria com empresas privadas como a Shell e a Total e empresas chinesas, a Sinopec e CNPC, que são empresas estatais da China, significa que há um respeito à parceria com essas empresas, mas isso está longe de ser uma abertura de privatização total, porque é apenas uma parceria onde os parceiros terão uma participação de contribuição relativamente modesta, mas extremamente importante do ponto de vista da tecnologia e de tudo aquilo que pode advir dessa parceria com empresas, inclusive de outros países da Europa e da Ásia. Mas acho importante que tenhamos esse debate aqui no Senado Federal. Eu, de minha parte, avalio que poderemos ter no Brasil
um avanço extraordinário de crescimento econômico graças ao petróleo do pré-sal. O presidente Lula costumava dizer, parece que Deus é brasileiro, veio morar no Brasil e ajudou a Petrobras a encontrar petróleo no fundo do Oceano Atlântico, na camada pré-sal, mas certamente isso também se deveu aos esforços de todos aqueles que trabalham na Petrobras desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e dos anteriores nesse sentido. Vossa Excelência tem razão, é preciso reconhecer todos aqueles que contribuíram para que a Petrobras tivesse um desenvolvimento tecnológico que permitiu essas descobertas no campo de Libra e outros. Agradeço, ilustre senador Suplicy, compreendo aqui as suas posições em relação à Petrobras, ao seu corpo técnico, aos investimentos que fez no passado e que nos trouxeram até aqui, a hoje uma absoluta convergência entre nós. E concordo, inclusive, na sessão final de Vossa Excelência de que Deus é brasileiro. Eu, assim como o senador Dornelles, devotos de São Francisco de Assis, acreditamos muito nisso. Mas em relação à Petrobras, Deus está um pouco em falta, senador Suplicy. Nós precisamos rapidamente do seu retorno para que nós recuperemos os 34% do valor que a empresa perdeu apenas a partir de 2007, que a transformou na hoje empresa não financeira mais endividada do mundo, que viu seu endividamento passar de 49 bilhões para 176 bilhões. Essas seriam razões, talvez essas sim, suficientes e justificáveis para que a Presidente da República convocasse uma cadeia de rádio e televisão e justificasse aquilo que o senador Cássio chamou aqui adequadamente de gestão temerária da Petrobras. Não precisaria aqui usar tons oposicionistas, mas reitero aquilo que disse inicialmente, até porque não sei se Vossa Excelência já estava em plenário, me dando a honra de ouvir meu tão despretensioso pronunciamento, mas a Petrobras viu serem comemorados seus 60 anos de existência, tendo a sua nota de crédito rebaixada pela agência Moody's. Trago aqui considerações nas quais acredito, senador Suplicy, reconheço as posições de Vossa Excelência, das quais divirjo, até porque acredito que no modelo anterior, ou no modelo ainda existente, não utilizado para esse leilão, o modelo de concessões, nós poderíamos ter a mesma rentabilidade, no mínimo a mesma rentabilidade, mas certamente com outros parceiros e, quem sabe, com ágio no bônus de assinatura que nós não tivemos até aqui, já que trata-se de uma reserva absolutamente especial. Então, senador Suplicy, senhoras e senhores senadores, esse é um debate que vai ainda permanecer, seja no Senado, em fóruns mais especializados, mas faço aqui voto de que o governo possa rever esta prática, o sistema utilizado até aqui, que teve como prioridade, na minha avaliação, sim, garantir recursos para o cumprimento do superávit primário, já que as outras metas estabelecidas pelo governo, seja a inflação na meta, ou principalmente um crescimento mais robusto do PIB, não irão mais uma vez acontecer neste ano. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, eu agradeço a participação de todos que me partearam e que lustraram esse meu pronunciamento, mas eu acredito que o governo, como disse o senador e líder Aloysio Nunes, comemorou com o ufanismo de sempre um enorme fracasso.